já agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, onde viemos conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa divina do Espírito Santo. Então nós estaremos aí ministrando nessa noite mais uma aula, dando continuidade às aulas anteriores. Então hoje nós estaremos aí falando ainda a respeito de alguns símbolos do Espírito Santo. Nós estaremos, antes de propriamente dito, nos aprofundarmos nesta aula de hoje. Nós vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus, e é dentro desse texto que eu quero me consubstanciar-me para poder expor para os irmãos com relação a estes símbolos que ainda iremos falar nesta noite. O texto que nós estaremos lendo se encontra Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, que o evangelista João escreve no capítulo 7. Nós vamos ler, capítulo 7, alguns versículos deste capítulo, para nós podermos trazer para os irmãos este ensino, ou este estudo desta noite. João, capítulo de número 7, a começar do verso de número 37. João, capítulo de número 7, versos de número 37, a partir do verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém. Amém. Queridos, nós estaremos nesta oportunidade já expondo aos irmãos este símbolo, pois como nós falamos, nós estaremos dando continuidade a esta matéria, Espírito Santo, sua obra, sua pessoa, sua obra. Nós estaremos dando continuidade a essa parte de símbolos ainda do Espírito Santo. E um dos símbolos que nós vamos começar a expor é este: o símbolo do Espírito, ou seja, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Água, porque os irmãos sabem que o Espírito Santo é a fonte da água
viva mais pura. O Espírito Santo é a fonte de água viva, melhor, mais pura, porque ele é um verdadeiro ou o verdadeiro rio da vida. E esse rio, ele inunda a minha alma. Este rio, esta água, ela passa e vai trazendo refrigério e vai trazendo, aonde esta água passa, ela vai trazendo frutificação. Aonde houver esterilidade, essa água, ela passa e vai trazendo fruto, ou seja, vai tornando aquilo que era estéril em abundância. Ou seja, esta água, além de trazer, além de limpar toda a poeira do pecado, esta água, ela tem o poder de purificar, de refrescar, de saciar a sede. Veja, ele vai purificar esta água, o Espírito Santo como água, ele vai purificar aquilo que está sujo, ele vai restaurar e vai fazer esta limpeza. Por isso, este símbolo, como água do Espírito Santo, este símbolo ele é adequado, veja, da graça divina, que não somente purifica a alma, mas também vai acrescentar a esta mesma alma a beleza de Deus na sua, na minha, na nossa vida. Vejam, querido, os irmãos sabem que a água, ela é indispensável. Assim também é o Espírito Santo, ele é indispensável à vida espiritual. A água é indispensável para a minha vida física, mas o Espírito Santo, este elemento como água, ele é indispensável na vida espiritual. Vejam, amados, o texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 seguidos, nós vamos ver que em Jerusalém ocorria a festa de Pentecostes. Veja, só que esta festa estava no seu apogeu. O texto vai dizer que era o último dia desta festa, pois a Bíblia vai dizer, no último dia, o grande dia, a Bíblia diz que Jesus se levantou e exclamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, irmãos, os irmãos pensam que naquela festa devia ter assim pouquinhas pessoas, mas era uma festa aonde toda Jerusalém, todos os judeus piedosos das cidades em volta, todos iam para esta festa. E outra coisa,
todos os dias, era o último dia, o 8º dia, 7 dias, havia um cerimonial. Que cerimonial era esse? Todos os dias chegava-se alguém com responsabilidade sacerdotal, pegava-se uma botija, como queira, uma jarra de água, e todos os dias a água que se pegava era do tanque lá de Siloé, era pego essa água e no momento da libação, esta água era derramada em cima da oferta. Veja, todos os dias acontecia isso. Jesus, como bom observador, ele observa aquela situação. Como bom judeu, ele sabia de todo o cerimonial. Mas vejam, irmãos, a Bíblia vai me dizer que Jesus, no último dia, no 8º dia, no final daquela festa, não acontecia esta situação ou este cerimonial. Jesus, ele vai, neste último dia, aonde não se derramava água sobre a oferta, veja, ele vai se levantar e vai exclamar, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vejam, irmãos, e ele vai dizer: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rios de água viva. Veja, aquela água daquela botija era uma água insuficiente. Aquela água era insuficiente, mas a água que ele estava oferecendo era uma água que ele disse: esta água, se você acreditar, do teu interior fluirão rios de água viva. E o texto vai dizer que ele estava referindo-se a respeito do Espírito Santo que eles haviam de receber, ou seja, aqueles que crescem, que acreditassem no que ele estava falando. Amados, a respeito da água, como símbolo do Espírito, nós precisamos, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que estão aí predispostos a nos ajudar com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia conosco, no texto que nós lemos, o Evangelho de João, capítulo 7, versos de número 37 até o verso 39. Mas na sua versão, eu gostaria que você lesse conosco, qualquer um dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 7, versos 37, 38 e o 39. Por favor. Amém, amados? Queridos, vejam só, quando nós lemos esses versículos, nós vamos entender a origem do
espírito na vida daqueles que acreditassem. Primeiro, a origem do espírito é ele. Veja, não é isso que o texto vai dizer? Jesus, ele é a fonte. A fonte. Veja, a origem é Cristo, a fonte. Não é isso que diz o texto? Isso. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, então, como diz as Escrituras, rios correrão do seu ventre. Isso ele falou a respeito do Espírito Santo. Então você vai entender que Jesus Cristo, ele é a fonte, aonde emana o Espírito Santo como água, para poder saciar a minha, a tua, a nossa sede. Queridos, Cristo como origem, nós falamos aqui que ele via aquele simbolismo, aquela cerimônia de todos os dias jogar a água na libação, todos os dias, mas no último dia não acontecia. E foi nesse dia que ele disse: olha, essa água aí, ela é uma água insuficiente, mas eu tenho a água que vai saciar a tua sede e ainda vai fazer com que do teu interior surja rios de águas vivas correrão do teu interior. Veja o que ele estava dizendo: essa água mata a sede temporária, mas a que eu tenho, ela vai te fazer você ter uma vida melhor aqui e também no porvir. Então Cristo, ele é a fonte. Veja, Êxodo capítulo de número 17, verso de número 6, vai me mostrar uma situação que os irmãos conhecem muito bem. Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 6. Olha o que diz o texto. Eis que estarei eu ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão, e o povo beberá. Querido, veja, irmãos, aqui era um diálogo. Veja um diálogo. Os irmãos sabem muito bem o contexto dessa história. Depois que o povo de Israel, eles partem do deserto de Sim, começa a sua trajetória, segundo o que Deus tinha determinado para eles, só que eles param, segundo o que Deus determinar, eles param em Refidim, e quando eles param lá em Refidim, eles saem do deserto de Sim e param em Refidim, uma cidade, e quando eles chegam lá, veja, o que acontece? Lá não havia água para beber, ou para o povo beber. Então o povo começa a contender o povo com Moisés, e diz o povo para Moisés: Moisés, dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Veja, o povo estava com sede, e ali eles murmuram contra Moisés. E eles dizem: Moisés, por que tu nos fizeste subir do Egito, nos tiraste do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e ao nosso gado? Veja, Moisés vai clamar a Deus. Moisés clama ao Senhor dizendo: Deus, que vou fazer? Que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Veja,
Senhor fala com Moisés: Moisés, passa na frente do povo, passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, toma na tua mão a vara com que feriste o rio e vai, porque eu estarei aonde? Ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dali sairá águas, e o povo irá beber. Queridos, então você entende que Cristo, Jesus Cristo, Ele é essa rocha que foi ferida. Jesus Cristo é a rocha fendida. Paulo, ele vai comentar este texto lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 4, afirmando que aquela rocha ferida era o próprio Jesus Cristo, pois ele diz, e a rocha, ele conta todos esses detalhes lá desta discussão, desta murmuração do povo com Moisés, e ele vai dizer, esta rocha que feriram era Cristo. Então entenda isso, a rocha é Cristo. Veja, estamos falando da origem do Espírito Santo como água. Veja, a origem é Cristo. Por quê? Porque Ele é a fonte. Veja, Ele também é essa rocha que foi ferida e dele saiu água e saciou a sede. Veja, os irmãos entendam isso, que nesta origem, quando eu olho para o livro de Ezequiel, no capítulo de número 47, eu vejo ali, irmãos, um rio que vai proceder do altar. O que quer dizer isso? Veja, isto está se referindo à abundância do Espírito. Só que eu entendo que para me obter, para nós termos esta abundância do Espírito, depende da minha adoração e da minha comunhão com Deus. Porque se eu realmente o adoro em espírito e verdade, tenho comunhão com Ele, este rio, que Ezequiel vai dizer no capítulo 47, que ele via sair debaixo dos átrios, ele vai dizer que procedia do altar, esse rio é nada mais, nada menos do que a água que é o Espírito Santo. E se nós queremos ter esta água, este rio, como abundância na minha vida, eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Adorar, irmãos, não é só cantar. Não é só cantar. A palavra adorar, o termo desta palavra é simplesmente esse. Adorar é você se prostrar aos pés ao ponto de beijar. É o termo da palavra adorar. Adorar não é só cantar com as mãos levantadas, não. Adorar é você se prostrar aos pés daquele ao ponto de beijar. Vejam, lembra daquela senhora que foi ao encontro do profeta por causa do filho que estava morto, mas quando ela chega, o que ela faz? Ela se prostra ao ponto de beijar os pés dele, ou seja, adorar. Mas veja, ele não recebe a adoração. Mas o que acontece, querido? Ela tinha ele como representante
de Deus na terra, e você é representante de Deus na terra, mas nós temos essa condição de adorar ao Senhor, como? Cantando, louvando, bendizendo, orando, fazendo, tendo comunhão um com o outro, porque não adianta eu dizer que tenho comunhão com Ele, se eu não tenho comunhão com meu irmão, não adianta. Então eu preciso, para ter a abundância do Espírito Santo na minha vida como água, como rio, eu dependo de adorar, mas eu dependo também de ter comunhão com Ele. Origem, a respeito da água, como símbolo do Espírito. Isaías, no capítulo de número 55, verso de número 10, este versículo de Isaías 55, ele nos chama a atenção para entendermos a origem do Espírito Santo. Vejam, 55, verso de número 10. Olha o que diz. Versículo 55, verso de número 10. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Querido, vejam o que está me dizendo esse texto. Que a chuva, ela vem da onde, irmãos? Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 33. Olha da onde veio o Espírito Santo. Se a chuva veio do céu e ela não torna para lá, mas rega a terra, faz produzir, faz brotar e dá semente ao semeador, olha só os benefícios que a água, como chuva, vai me dar, vai fazer o bem para mim e para você. Imagine o Espírito Santo, da onde ele veio? Veio do céu. Olha o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33. Atos 2, verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, o que ele fez, irmão? Derramou. Então o Espírito Santo dá a chuva, vem do alto, não vem? Sim, vem. E ela faz o benefício que causa, não é isso? Benefício para toda a humanidade. A chuva, quando vem, ela vem para quê? Para beneficiar. Não é isso que o texto vai dizer lá de Isaías? Sim, mas olha o que o Espírito Santo, quando ele veio, veja, ele foi enviado da onde também? Do céu. Para quê? Para beneficiar a minha vida espiritual, a tua vida, a nossa vida. Por quê? Para que eu possa ser regado, ser molhado por esta água e também começar a frutificar, dar fruto. Essa é a origem. Mas, amados, qual é a proporção desta água? Qual é a proporção desta água como símbolo do Espírito? A água, os irmãos sabem que ela é abundante. Sim ou não? Porque 2/3 do globo são constituídos de água. Sim ou não? Inclusive, o nosso planeta é conhecido pelos poetas como o planeta água. Não é isso? E eles fazem versos e provas, né? Versos com este planeta chamado água. Veja, quando nós olhamos para a Bíblia com a importância que ela tem, considerando, nós vamos ver a proporção da água do Espírito. No texto que lemos, de João 7:37, veja, fala de uma água, nós falamos que era derramada, sim ou não? 7 dias, chegava com a jarrinha lá do tanque Siloé, uma jarrinha, o sacerdote vinha e derramava. No 8º não tinha. Então você vai entender que essa água dessa jarra, ou desse odre, que vinha para ser derramada, era uma água insuficiente.
insuficiente. Tanto é que Jesus, no 8º dia, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Era insuficiente aquela água na oferta lá de libação. Sim ou não, irmãos? Era insuficiente. Tanto é, irmãos, que Jesus vai me mostrar que dentro desse texto, dessa água que era insuficiente, ele vai me mostrar e vai me dizer que esta água que era insuficiente, ela representa, sabe o que para nós? Crentes, a acomodação de uma vida espiritual raquítica. Jesus está dizendo, irmãos, com respeito à água desta jarra. Tem crente que tem água nessa jarra ainda, está com a jarrinha lá, mas ela é insuficiente. É isso que o texto vai me dizer. Veja, Jesus está dizendo: essa água insuficiente desse odre é insuficiente, mas eu tenho a água que vai saciar a tua sede vai ser saciada. Quem? Ele vai dizer, ele diz: quem crê em mim? Quem crê em mim? Oramacala Xandaraia. A minha vida não pode ser uma vida espiritual raquítica. Eu não posso me acomodar, irmãos, com a água da jarra. Eu tenho que estar cheio da água do rio da vida. Eu preciso ter o rio da vida jorrando nesse templo aqui. Foi isso que Ezequiel viu, o templo da onde saía a água. Então, se você é templo, se nós somos templo, essa água tem que jorrar e não para. Um outro texto, João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, verso de número 6. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Estamos falando da proporção desta água. Será que eu só tenho que tomar um pouquinho dessa água? Ou eu preciso estar tomando toda hora? Sim, querido, nós precisamos dessa água sempre. Veja, olha o que diz o verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, não é isso? Verso de número 13. Jesus encontra com essa senhora. Há um diálogo entre eles, que vocês conhecem, não preciso entrar nos detalhes. Mas ele vai dizer no verso de número 13, respondendo para ela, porque ela falou, no 12, ela pergunta: és tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus olhou para ela e disse assim: qualquer um que beber desta água, do poço aí de Jacó, qualquer um que beber desta água, o que ele disse, irmãos? Tornará a ter sede. Ela ficou meio sem entender muito, igual você olhou para mim agora. Vejam, irmãos, mas olha o que ele vai continuando, ele entabula esse diálogo, ele conversando com ela, ele diz: mas aquele que beber da água que ele é a fonte, a água é o Espírito, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aí ela perguntou: mas por quê? Por quê? E ele vai lhe dizer: porque a água que eu lhe der, se fará nele ou nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ela aí
ela começou a entender o mistério ali e pergunta: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Jesus disse: vai e chama teu marido. Ou seja, antes dela receber esta água salutar, que é o Espírito, ela precisava fazer um acerto ali, ela precisava fazer um acerto com Jesus ali, e ela faz o acerto. Aí ele disse: agora tu vai, mulher, porque tu está cheia desta água. Querido, nós estamos aqui nesta noite, então, querido, saiba de uma coisa: você está cheia, você está cheio desta água. Aleluia. Vejam, queridos, a água daquele poço, Juninho, era uma água limitada. Sim ou não, irmãos? Era uma água limitada. Veja, e aí eu entendo que, embora as portas dos céus estejam abertas, a proporção que nós recebemos depende da minha, da tua, da nossa disposição de buscar. Ei, se você tem disposição para buscar desta água, então a proporção, querida, esta água vai te fazer você saltar para uma vida melhor. Amém? Verso de número 14, e eu fecho essa parte. Mas aquele que beber da água que ele der nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nele uma fonte de água viva. Fará nele uma fonte de água que vai saltar para onde, irmãos? Oh, glória a Deus. Pode dar um glória para Jesus, querido. É a água que está jorrando, essa água que está jorrando, a água está jorrando, ou seja, não é limitada não. Esta água, querido, é a fonte que você tem, esta fonte, eu também, para jorrar, para quê? Para a vida eterna. Então eu quero te dizer só uma coisa: escolha a parte que você quer. A água está jorrando. Escolha a parte. Se você quiser beber só um copinho, você só vai ter esse copinho para beber. Mas se você quiser beber, continuar bebendo, vai bebendo. Vai. Querido, a água, ela tem a origem, como símbolo do Espírito, ela tem uma proporção, depende de mim, de você, se queremos mais ou não, mas ela tem também a sua utilidade. Os irmãos sabem, verso de número 2 do capítulo 42 dos Salmos, você vai ver que a água ali, ela refresca e ela mata a sede. Sim ou não? Vamos lá? Salmo de número 42, verso de número 2. Se você achou primeiro que eu, por favor, pode ler. Leia só essa parte primeiro. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem... Oh, meu Deus, que coisa linda. A tua alma tem sede de Deus, a minha também. A nossa alma tem sede de Deus. Aleluia. Querido, é essa água que vai refrescar a minha vida, que vai refrescar, que vai matar a sede. Vejam, querido, e entenda os irmãos que estas atribuições são próprias do Espírito Santo. Nesse texto aqui,
quando ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Veja, se você for fazer uma análise bem sintática aí deste verso, olhar para o Salmo também 23 e fazer essa corroboração do Salmo 23, o verso de número 2. Olha o que o salmista vai dizer: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente, a quê, irmão? Águas tranquilas. Então você entende que o Espírito Santo, como esta água, nós precisamos dele. Para quê? Para nos refrescar. Porque tem momento que a gente está pegando fogo, sim ou não, irmão? E eu preciso dessa água para refrescar. Há momento que eu estou morrendo de sede, e eu preciso dessa água para saciar a minha sede. É isso que o salmista está dizendo. Ei, a minha alma tem sede. Tem sede de quem? Do Espírito. Se a tua alma tem sede do Espírito, querido, levante a tua mão aí e dá um brado de vitória. Então, é uma das utilidades da água. A água, ela refresca, ela elimina a sede. Veja, assim também o Espírito Santo, nas suas atribuições, ele faz com a gente. Veja, e aí eu olho para o livro de Jó, no capítulo de número 14, e vejo o Espírito como água, fazendo brotar árvores e a erva. Quer ver, irmãos? Jó, capítulo de número 14, verso de número 9. Olha o que diz, queridos. Jó, capítulo de... Achou? Jó, 14, verso 9. Isso, leia. Olha só, verso 9, querido, olha só. Eu costumo olhar para o verso de número 7, 8 e complemento com 9. Não é isso? Olha o que diz o 7. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, vejam, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Amados, brotará e dará ramos como a planta. Então entenda, Isaías também no capítulo 44 vai dizer isso, que a água faz brotar a árvore e a erva. Assim é o Espírito, ele me renova, ele te renova, ele produz fruto na minha, na tua, na nossa vida. Assim é o Espírito, e ele quer renovar a nossa igreja, ele quer renovar você, ele quer me renovar, ele quer nos renovar. Para quê? Renovar para poder dar fruto, fruto, fruto. Utilidade dessa água. Amados, Hebreus, capítulo 10, verso de número 22, a água, diz lá o texto, que ela limpa.
que esta água, ela limpa. Veja, e aí eu vou olhar para Tito escrevendo, no capítulo 3, verso de número 5, a parte A do versículo, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele limpa. Se a água, essa água limpa, imagine o Espírito Santo. Quando ele pega a pessoa vem toda cheia de sujeiras, vem, não é mais ou menos isso? Vem daquele jeitão, mas o Espírito Santo, a regeneração faz com que aquela pessoa se torne limpa, pura, branquinha como a neve. É assim que o Espírito Santo faz. Vem lá sujo, cheio de carrapicho, mas o Espírito Santo vai fazendo a limpeza. Como água ele lava, e aí você se torna branca, limpa. Amém, amado? A água, ela tem a utilidade. Isaías 44, verso de número 3, vai me chamar a atenção que a água, além dela fertilizar, ela faz prosperar. Isaías 44, verso de número 3, olha o que diz, irmãos. Porque derramarei água sobre o... Ali está corrente, né? Mas é a mesma versão, é a mesma palavra. Torrentes, correntes, sobre a terra. Nós éramos assim, essa terra seca. Se era seco, estéril, nada nascia. Mas o Espírito Santo, Jesus derramou esta água sobre aquele que tem sede, que pede, me dá desta água, e ele derrama, e aí torrentes dessa água vão vir sobre a terra seca, e aí essa terra seca já não vai se tornar estéril, vai se tornar fértil. Veja, e aí essa água, irmãos, vai vindo, vai derramando sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aí o texto vai dizer: assim também é o Espírito Santo que virá sobre ti, sobre a tua posteridade, será a bênção da tua vida, da tua família, dos teus descendentes. É isso. Então, querido, que nós possamos, nessas aulas aqui, nós possamos assimilar sobre o Espírito Santo e valorizarmos mais o Espírito Santo na minha, na tua, na nossa vida, porque através do Espírito, querido, você recebe dele bênção sobre a tua descendência. A água, ela tem esse poder de fertilizar e prosperar. E isso são reais, representadas, e que vai representar para mim e para você como bênçãos do Espírito Santo. Então entenda isso, querido, que nós possamos cada vez mais experimentar, buscar mesmo com fé e por fé esse Espírito Santo como água. Amém, amados? Qual é o valor dessa água? Leia para mim aí, por favor, alguém. Isaías 55, verso de número 1. Querido, eu vou tirar o paletó, posso? Amém. Meu Deus, esquentou agora. Já esquentou há mais tempo. Pode ler. Ó vós, todos que tendes sede, vinde. Olha o convite, irmãos. Olha o convite.
Qual é o valor dessa água? Qual é o valor? Tem preço. Tem preço, irmão. Vejam, ó vós todos que têm de sede, vinde, é o convite, vinde às águas, os que não têm de dinheiro, vinde, comprai com o quê? Não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Um paradoxo aqui, como é que pode? Eu vou comprar uma coisa que não tenho dinheiro. Olha o que o texto está dizendo, querido, é convite, vem, com dinheiro, sem dinheiro, pode vir, rico, pobre, sem nenhum, aquele que tem muito, vem às águas. E aí, comprai, comei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Entenda uma coisa, essa água, ela não é água comerciável, não, ela é gratuita, é para quem quer, é todo aquele que quer, em todo o universo. Veja, qual é o preço? Veja, preço, valor, irmãos, não existe, é só vir buscar, por quê? Entenda isso, que a água, ela é indispensável à nossa vida, água, rio, chuva, tudo isso vai representar um poder na nossa vida. Qual? Poder renovador, restaurador, refrigerador, de quê? Da presença de Deus. Então, querido, através do Espírito Santo, nós não podemos de maneira nenhuma viver sem o Espírito Santo. Nada vive sem água, nada vive sem água. Então, sem o Espírito também não há vida espiritual em nenhuma hipótese. Então, entenda isso. Ei, você que está aqui nessa noite, que veio, assim como o salmista, dizendo, eu tenho sede de ti, Deus, eu tenho sede. Então, tu vai receber desta água, e já está recebendo, está recebendo, você já recebeu, recebe mais desta água aí. Mais um símbolo do Espírito Santo, falamos sobre a água. Eu gostaria de falar sobre o azeite como símbolo do Espírito. Óleo, azeite. Abra sua Bíblia, Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo de número 4, versos 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite, no cimo como as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras. Vamos já entender aqui que oliveira é da onde vem a azeitona. A azeitona se vem o azeite, não é isso? E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? O que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, querido, nas Escrituras, o óleo ou azeite vai aparecer aqui como um símbolo do Espírito Santo. Os irmãos sabem que este azeite ou este óleo, ele era usado nas solenidades de unção e consagração
de profetas, sacerdotes e reis. O óleo, ele é considerado como símbolo do Espírito, porque ele era usado nesse ritual do Antigo Testamento. E isso correspondia à operação real do Espírito Santo, ou corresponde uma realidade do Espírito Santo na vida do crente, na atual dispensação em que vivemos. Se nós analisarmos a Bíblia, eu vou ver, por exemplo, no livro, um dos livros que é menos lido na Bíblia, que é o livro de Levítico, que nós deveríamos nos ater mais a ele. Por exemplo, no capítulo de número 14, eu vou ver uma lei acerca de uma doença que dava nas pessoas depois, essa lei vinha depois dele ser curado, que era a lepra, os leprosos. Veja, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo este azeite sendo aplicado simbolicamente na minha vida, na tua, na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, o versículo de número 17 vai me dizer que havia, irmãos, este cerimonial ou esta lei acerca do leproso depois dele sarado, certo? Mas no verso de número 17, eu vejo 14, por exemplo, dizendo que o sacerdote ia tomar do sangue da expiação da culpa, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de se purificar, sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Veja, mas o verso de número 17 diz o seguinte, verso de número 17 diz assim: e o restante do azeite que está na sua mão, na mão de quem, irmãos? Do sacerdote. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se. Sim ou não? Então eu entendo que o azeite na orelha, irmãos, é para nós hoje, era esse cerimonial, veja, lá no Antigo Testamento, de alguém que precisava se purificar. Ele tinha ficado sarado, havia lepra, sarou, então ele precisava de ter um ritual de purificação, e quem fazia era o sacerdote. Veja, então eu contextualizando isso aos nossos dias, eu vou ver que eu preciso também, pois o Espírito Santo, o símbolo dele não é azeite, então eu preciso ter ele na minha orelha. Porque tem muita gente que não tem azeite, mas tem cera demais. Muita cera e não ouve. Tira a cera e bota só um pinguinho de azeite. Não já viu pessoas que sentem dor de ouvido? Sente dor de ouvido? Já? Aí tem que botar o quê, irmãos? Azeite quente. Não alivia? Assim é o Espírito. Querido, então eu entendo que eu preciso ter no meu ouvido azeite. Para quê? Para ser habilitado. Para quê? Para poder ouvir a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem tem habilitação dada por Ele, ou seja, deixou Ele como
azeite pingar no teu ouvido. Então eu vou estar habilitado para ouvir a voz de Deus. Veja, Apocalipse, livro, João vai dizer isso lá no livro das Revelações, no capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvido? Todo mundo tinha ouvido, tinha ou não tinha? Quem tem ouvidos? Só que ele não está falando, irmãos, dessa parte nossa aqui não. Ele está dizendo o seguinte: quem tem ouvidos aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu entendo que eu preciso deixar pingar na minha orelha, veja, e não posso deixar sair, ela tem que entrar o azeite para aliviar-me e descer até a parte que eu e você temos que nos ajustar, porque é daqui que procede todas as nossas atitudes, é daqui. Então eu preciso ter o azeite pingado na orelha e deixar ele descer até o coração. Levanta a tua mão, querido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E só ouve, irmãos, quem tem o coração aberto para ouvir. Amém, amados? Amém. Aleluia. Veja ainda o verso 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha. E eu vou fechar isso aqui, tá, Juninho? Ponta da orelha daquele que tem de purificar-se. E sobre o dedo polegar da sua mão direita. Dedo polegar da sua mão direita. Então entenda isso, eu preciso ter azeite na mão. Irmão, nós precisamos ter azeite na mão. E isso vai me chamar a atenção de uma habilitação. Para quê? Para o trabalho de Deus. Porque não é qualquer um que trabalha, que bota a mão no arado para fazer a obra de Deus. Eu preciso estar habilitado pelo Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que ter azeite na minha mão. Eu tenho que ter azeite na minha mão. Que isso significa dizer que eu estou habilitado para o trabalho do Senhor. Veja, por isso Zacarias vai expor isso no verso de número 6. Não é por força, porque tem crente, irmão, que só falta bater. Ou você aceita, ou então tu vai apanhar. Não é por aí, irmãos. É isso que Zacarias vai dizer. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se o Espírito não fizer, não sou eu nem você que vai fazer. Verso de número 17 ainda. Azeite tem que estar onde, irmãos? E aonde? Mais? Na mão direita, no polegar da mão direita. E também sobre o dedo polegar do seu pé direito. Então entenda que nós precisamos ter azeite na orelha, mas também eu preciso ter azeite na mão. Azeite na orelha, eu estou habilitado para ouvir a voz de Deus, e Ele me dá a diretriz. No azeite na mão, estou habilitado para o trabalho do Senhor. Azeite no pé, eu preciso andar aonde? Nos caminhos que o Senhor traçou para mim e para você. Veja, por isso Paulo, sabendo disso, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, dizendo: andai no Espírito, andai no Espírito. Quando anda no Espírito, tu não dá nenhuma atenção para a carne. Andai no Espírito. Isso quer dizer que eu estou habilitado para poder andar aonde Deus determinou para mim. Salmo 104, verso de número 15. Então eu preciso de azeite na orelha, diz Levítico. Eu preciso de azeite na mão, e eu preciso de azeite no pé. Mas o Salmo de número 104 vai me falar que eu também preciso de ter azeite, sabe aonde, irmãos? No rosto. Meu rosto tem que ter azeite. Salmo 104, verso de número 15, olha o que diz. Você achou Salmo 104, verso 15? Achou? Leia.
Olha o que o salmista está dizendo, amados. Azeite no rosto. É isso que ele está dizendo. E o vinho que alegra o coração do homem, não é isso? Faz reluzir, faz brilhar o seu rosto como azeite. Amado, então eu entendo, o salmista está dizendo que eu preciso ter o brilho espiritual no meu rosto, e isso, irmão, é demonstrado através da alegria, não é isso? O espírito, o vinho não é símbolo da alegria? Veja, então entenda isso, que o azeite no rosto fala de uma alegria espiritual. Por isso Paulo, escrevendo a carta dele aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, segunda carta, ele diz assim, ó, com o rosto desvendado, não pode ter venda no rosto, com o rosto desvendado somos transformados. Então eu entendo que com o rosto alegre, eu sou transformado de glória em glória. Por quem? Pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Amém, amados? Se você for olhar para o Antigo Testamento, lá no segundo livro dos Reis, você vai ver, todo mundo conhece esse texto, capítulo 4, segundo Reis, versos 4, 5, 6, isso vai mostrar o quê? Azeite nas vasilhas. Não foi isso que o profeta falou para ela? Ó, vai aos teus vizinhos e traga o quê, irmão? Algumas vasilhas. Não foi isso? Sim ou não? Sim? Foi isso mesmo? O profeta chegou lá, traga algumas vasilhas. Não, peraí. Traga poucas vasilhas. O que ele falou? Traga muitas vasilhas. Sabe o que quer dizer isso, querido? Azeite em outras vasilhas. Sabe por quê? Porque a tua bênção que você tem vai ser compartilhada também com teu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Bênçãos em outras vasilhas quer dizer que eu sou bênção, então eu tenho que abençoar o meu vizinho da direita, da esquerda, de frente. Eita Deus! Lucas 10, verso de número 34, você sabe da história que narra ali Lucas, né? O bom Samar. Quem é o bom samaritano? Hein? E aproximando-se, atou-lhes ferida, deitando nelas, o que, irmão? Azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Quem é o bom samaritano? Pode falar, quem é? Jesus, né? Quer dizer que você não é bom samaritano. Jesus, ele não é o bom samaritano. O bom samaritano é eu e você. Não é Jesus. Entenda isso. A gente fala, Jesus é o bom samaritano. Negativo, o bom samaritano tem que ser eu e você. Amados, deixa eu te dizer só uma coisa. Este azeite nas feridas simboliza uma restauração pelo Espírito Santo. Eu vou fechar? Teria mais alguma coisa, mas eu vou parar por aqui. Amém, amados? Qual era a composição desse uso especial do óleo, Juninho? Primeiro, era proibido fabricar outro óleo com a mesma composição. Era proibido fabricar outro óleo com a mesma composição. Isso está lá em Êxodo capítulo 30, 32 e 33. Então entenda isso, ninguém pode imitar o Espírito Santo. Ninguém imita o Espírito Santo. Veja, era proibido usar esse óleo para fins particulares. Você vê isso aí, irmãos? Irmãos, estamos vendendo o azeite lá de Israel, o azeite lá não sei da onde. Era Bíblia, irmão, a gente precisa entender isso. Era proibido usar o óleo sagrado para fins particulares. O Espírito Santo, ele não pode de maneira nenhuma ser usado. Muito
pelo contrário, é Ele quem vai te usar, é Ele quem vai me usar, é Ele quem usa os servos de Deus, é o Espírito. Amém, amados? Deixa eu considerar aqui e vamos já ficar de pé para a gente finalizar. Algumas finalidades da unção. Consagração do sacerdote para ministrar as coisas sagradas. A nossa oferta como sacerdote que somos é aceitável a Deus, sendo santificada pelo Espírito Santo. Veja, a unção com óleo representa a finalidade da unção do Espírito. Veja, esta unção era para servir eficientemente, pois a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Veja, lá no Pentecoste aconteceu o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós, quem, irmãos? O Espírito Santo. Então eu preciso servir eficientemente. Por quê? Porque eu já recebi, você já recebeu, já desceu, já veio sobre nós o Espírito Santo. Amém, amados? Na próxima sexta, querendo Deus, nós estaremos falando, amados, ainda sobre este símbolo que é selo, o selo, como selo e também a pomba. E aí vamos fechar esta parte sexta-feira que vem. Amém, amados? Deus em Cristo nos abençoe grandiosamente.